Estamos na aula número 20. Para você que não assistiu as outras 19 aulas, está lá no canal. Dá mais de 1 hora por enquanto, então dá mais de 20 horas de vídeo para você assistir. Não assusta o pessoal, Leclerc. Mas é estudo expositivo, né? O pessoal não fala de expositivo. Sim. Pô, expositivo total para você assistir. Exaustivo. Expositivo e exaustivo total. É só você acessar o canal da Oficina da Palavra, onde estão os vídeos. Você vai entrar lá no youtube.com/Oficina da Palavra, e eu quero já te pedir para você se inscrever no canal, marcar lá no sino para você receber os avisos de vídeos novos, e dar o ok, porque aí o ok torna o nosso vídeo mais visível no YouTube, para que outras pessoas também possam aprender, né, Davi? Que eu acho que essa que é a grande sacada, né? Mais gente poder aprender, poder estudar. Ok, não, Leclerc, é like, dá like lá. Nem vou falar nada. Vamos que vamos. Davi, convida a turma aí também para compartilhar na timeline aí, para explodir o vídeo agora. Galerinha que gosta da palavra de Deus, por favor, vocês que estão assistindo a live e vocês que vão assistir depois, por favor, assim que você estiver assistindo, tem um botãozinho no seu canto inferior direito chamado compartilhar. Clica ali e compartilha na sua página, porque vai aparecer esse vídeo na sua timeline e todos os seus amigos poderão assistir e ter acesso também a esse conteúdo que você está tendo. Meu muito obrigado, por favor. Thank you very much. Thank you all. Oh, thank yeah, you everybody. man. Thank you, everybody. Oh, share, yeah. Share the video. Oh, give a shout, big praise to the Lord. No pen. Eu vi hoje Rock 3, Eyes of Tiger. Semana passada, para a gente falar sério agora, a gente falou, eu e o Davi, conversamos mais uma vez, já foram 2 aulas sobre o tanque de Betesda. Na primeira aula a gente falou do fenômeno, da festa, do momento, da circunstância social, né? E na segunda aula nós falamos sobre como o texto do Evangelho de João está centrado em Jesus. E a gente viu durante o estudo que, na verdade, o grande personagem não é o enfermo lá do tanque, mas é Cristo que vai na direção dele. Finalmente o Messias chegou, e chegou para salvar o homem. E hoje nós vamos falar sobre a controvérsia do sábado, porque na última aula o que a gente descobriu? Que o camarada estava há 38 anos sofrendo daquela enfermidade, uma miséria, uma tristeza. Muita gente conhecia o cara, certamente, porque 38 anos, né, meu amigo, é uma vida inteira. E aí, de repente, ele se levanta miraculosamente após uma palavra de autoridade, uma palavra miraculosa que Jesus da parte de Deus, dá para ele. Ele se levanta, e quando ele se levanta, acontece festa, Davi? Não. Os religiosos comemoram? Não. Nada. É gerado uma treta, meu amigo Leclerc. Sabe por quê? Porque eles não querem saber da coisa maravilhosa que aconteceu. Eles querem saber quem foi a pessoa que curou alguém no sábado. Fez o milagre no sábado. Olha só a preocupação dos caras, né? É o que a gente falou semana passada sobre tá muito arregado, né? A pessoa tá muito olhando as tradições, né? Quando o próprio Deus está ali fazendo um milagre, não, Deus não, eu quero saber por que fizeram isso aqui fora do Deus, fora aqui do padrão. Bom, então nós estamos estudando o Evangelho de João, mas vamos começar a nossa aula lendo 2 textos do Evangelho de Marcos. Esses textos de Marcos vão nos ajudar a entender o porquê da treta. Sempre tem uma treta. Sempre. Mas a gente vai entender melhor agora. Jesus vai falar com muita clareza sobre esse ponto que envolve o sábado. Então começa lendo para a gente, Davi. Marcos 2. Marcos capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 28. Tudo bem, eu vou ler a nova versão internacional. Certo sábado, Jesus estava passando
pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes eram permitido comer. E os deu também a seus companheiros. Então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Beleza. Agora vamos ler o capítulo seguinte, aí, capítulo 3 de Marcos, do versículo 1 até o versículo 6. Ok. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu e foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Mole não, hein, Davi? É tenso, hein? Vamos começar de trás para frente. Vamos começar pelo capítulo 3, que é exatamente a representação dessa imagem que a gente está vendo aí. Jesus, no sábado, vai curar o homem que tem a mão ressecada, né? A mão meio atrofiada, né? Atrofiada, enfermo, né? Olha o texto. Se você olhar o texto, você que está estudando com a gente, espero que você esteja estudando com a sua Bíblia aberta, ou a sua Bíblia tradicional, ou o celularzinho ligado. O celular, né? Ou o computador. Se você observar o texto, você vai ver o seguinte: que quando Jesus estava ali, naquele local, os doutores da lei, os fariseus, os religiosos, ficaram observando para ver se ele ia curar alguém. Eles já estavam de olho para ver se Jesus ia fazer alguma coisa errada. Olha só. Errada na visão deles, né? Errada na visão deles. Eles estavam ali esperando. Ele vai curar. Por quê? Porque já se percebe nesse texto que, para os doutores da lei, o sábado, a tradição, a simbologia, a religião, a história deles, o nacionalismo, todas essas coisas que nós já explicamos em vídeos anteriores, isso era mais importante do que as pessoas. Você vai lembrar até que na aula passada, não foi na aula passada, não, foi na aula... Retrasado. Não, na palestra sobre a parábola, mas eu posso repetir aqui. Eu contei uma história de uma senhora que uma vez chegou para mim, quando eu trabalhava lá liderando a comunidade, e disse assim: está na hora de começar a reunião. Falou assim, verdade. Foi domingo que eu falei: está na hora de começar a reunião. Eu falei: está na hora, vamos começar, vamos. Eu fui sair da sala onde eu estava, me dirigi até o templo. Quando eu cheguei no templo, o que eu descobri? Que só tinha eu e ela no templo, tinha mais ninguém. Aí eu falei para ela assim: mas como é que a gente vai começar? Ela falou: não, mas tem que começar. Marcou o horário, tem que começar. Eu falei: mas qual é o sentido de começar uma reunião se não tem ninguém? O único motivo de nós estarmos aqui hoje é celebrarmos ao Senhor Jesus juntos. E ela falou: não, tem que começar de qualquer maneira. Então, o que a gente percebe nessa experiência que eu tive pessoalmente, não é uma experiência bíblica, não. O que a gente percebeu? Que para ela, naquele momento, o horário, o cumprimento da norma, da liturgia, era mais importante do que as pessoas. Era mais importante do que as pessoas. E não adianta fazer o bem se esse bem vai ferir a norma. Olha só. Terrível, né? É colocado de lado o princípio pelo costumeiro, né? Qual é o costume? O costume é fazer isso aqui. Tanto que no texto mesmo que que a gente está falando, que é Marcos 3, Jesus pergunta, né? O que é certo, fazer o bem ou o mal no sábado? Pois é. Ou seja, ele já está botando ali
né, o coração deles aprova ali, né? Tá expondo o coração deles. Você colocou muito bem, porque você o que o texto vai dizer pra gente? Que Jesus está irado. Jesus fica irado, entristecido, fica triste, é uma mistura de sentimentos, né? Ele fica triste e aborrecido ao perceber que ninguém se importa com o homem com a mão ressequida. Ninguém se importa, assim como ninguém se importava com o homem no tanque de Betesda. E vamos falar a verdade, né, Davi? São poucas as pessoas que se importam com pessoas. Os cultos das nossas comunidades de fé, fica aí a galera, não pode ter lockdown, né? Não pode fechar a igreja, tem que manter. Mas muitas dessas pessoas, eu não vou falar todas porque seria leviano, mas muitas dessas pessoas querem os cultos, querem as reuniões, pensando em si mesmas, na sua autojustificação, no seu benefício. Mas ninguém se preocupa com ninguém. Quanta gente some da igreja em meses e ninguém se importa, ninguém liga, ninguém telefona, ninguém se interessa. Não há uma preocupação com as pessoas, não há uma preocupação com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. O olhar do homem, em função da ruptura, da queda, o olhar do homem está centrado aonde? Está focado aonde? Na estrutura, na liturgia, na norma, nos objetos, na simbologia, né? Sim. E aí, voltando o texto, agora a gente começou pelo 3, vamos falar do capítulo 2 de Marcos. Não, antes de você falar o 2, claro. Eu queria mencionar uma coisa do 3 também, porque Jesus fala assim, vocês acham o que é correto? É fazer o bem ou o mal no sábado? Aí ninguém responde nada, ele fala, salvar alguém ou matar alguém? Jesus chega e bota um peso 2 na pergunta, né? E a Bíblia fala assim, e eles permaneceram em silêncio. Isso. Muito legal, né, cara? E duro, né? É duro. Legal, duro e realista. É a realidade, É realista. Você vê, se a gente fosse falar de outros temas, a gente não vai falar de outros temas agora, mas quantas vezes, eu já falei sobre isso aqui, já falei sobre isso em outras aulas, em outros vídeos. Você procura alguém da sua igreja ou alguém que é cristão igual a você para compartilhar um problema, né, Davi? Davi chega para mim e fala, Leclerc, eu queria conversar com você, eu estou precisando conversar, né, compartilhar um problema, uma situação que eu estou passando, uma dificuldade que eu estou enfrentando. Aí, em vez de eu parar para ouvir o Davi, eu começo a falar da minha vida, eu começo a falar dos meus problemas, eu começo a repreender o Davi. Para de reclamar, para de murmurar, você tem que orar, você tem que crer, você tem que... Empatia zero. Porque mais importante do que ouvir o Davi é eu mostrar para ele a minha religiosidade, a minha fé inabalável, né, a minha crença que não pode ser derrubada diante das circunstâncias, um grande blá blá blá. Um grande blá blá blá. Eu já passei por isso, Leclerc. Davi. Imagina. Uma vez eu chamei uma liderança para ir na minha casa para conversar sobre um problema, e a pessoa só ficava assim, como você está passando isso? Eu não passo esse tipo de problema. Porque lá em casa não é assim. Porque lá a gente não faz dessa forma. Aí eu fiquei pensando assim, cara, por que essa pessoa veio aqui? Pobre, miserável homem que sou. No texto anterior, e aí vem a pegadinha. No texto anterior, Jesus vai fazer a declaração chave de todo esse estudo. Ele vai dizer o seguinte, que Deus não criou o homem para o sábado. Ou seja, o sábado não é mais importante do que o homem. Deus criou o sábado para o homem. E qual era o objetivo do sábado? Estabelecer um momento de descanso, de devoção, para que esse homem que trabalha, que luta, que corre e que sofre as dificuldades da vida, pudesse ter um tempo de reconexão com o Criador. E aí Jesus vai dizer assim, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Caraca, meu irmão. Jesus, Maria, José. Pé na porta, né? Caraca, Jesus chutou o balde agora. Ele falou assim, o sábado é para mim.
O sábado, vocês não querem que eu guarde o sábado? Eu sou o Senhor do sábado. Na verdade, se a gente fosse fazer uma tradução muito objetiva, Jesus estaria dizendo que vocês deveriam parar tudo e no sábado vir para cá me ouvir, pô. Porque foi para isso que esse dia foi criado. Então tem a revelação de Deus, a revelação da divindade de Jesus, a revelação, revelação não, mas a demonstração prática de que o sábado tem uma função pedagógica e, ao mesmo tempo, a exposição pública do coração do homem, ímpio, egoísta, antropocêntrico, ultrapassado, anacrônico, afetado e esse texto mostra a falsa piedade deles, né? Porque isso, quem deveria levar a bandeira da piedade eram os religiosos. Eles estavam com Jesus, com seus discípulos ali, perceberam que eles estavam morrendo de fome, mas questionaram porque eles estavam colhendo alimento, né? Porque provavelmente eles não estavam fazendo isso por nada. Eles estavam sim com fome. E Jesus vai e cita o texto de Davi, dizendo o seguinte: Davi teve fome e pegou lá o pão da presença, da propiciação, e comeu e deu para os seus companheiros. Por quê? Porque a fome vem em primeiro lugar. Claro, lógico. O pão é sagrado até a página 2, né, meu chapa? É isso aí. Pois é, então vamos. Então agora a gente já sabe, né, Davi? A gente realmente já sabe agora por que quando Jesus confrontava, né, os religiosos, ele era duro, né? Por que ele chamou de sepulcro caiado, de raça de víbora? Por quê? Porque os caras tinham um coração endurecido, enrijecido e distante do objetivo central do evangelho, que é a reconciliação do homem com o Criador. Como está lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou como está em Coríntios, Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. É um processo de reconciliação, de reconexão. Mas a religião, quase sempre, para não dizer sempre, quase sempre ela funciona como uma ferramenta de separação, de afastamento, de distanciamento do Criador. Aproxima o homem da regra, da norma, do sacrifício, do peso, da opressão, mas afasta o homem de Deus. E aí Jesus, quando confrontava os caras, ele colocava para fora, né, essa doença. E ele dizia: vocês ouviram o que foi dito, vocês leram e tal, mas eu estou dizendo, quer dizer, Deus, cara, como é que pode? Deus fica em segundo plano diante da sua própria regra. Vai lembrar até o texto de Atos, né, dos apóstolos, quando o apóstolo Pedro tem uma visão. Esse texto é famoso lá de Atos. Ele vê uma grande mesa preparada. Lembra dessa passagem, Davi? Uma grande mesa preparada, só que em cima da mesa só havia animais que a lei de Moisés ensinava impuros, que esses animais eram impuros, não podiam ser consumidos. E aí Pedro está olhando para aquela mesa, e aí vem a voz de Deus e fala assim: Pedro, levante-se, mate os animais e coma. E aí Pedro diz assim: eu não posso fazer isso. Olha, uma ordem divina sendo retrucada por um homem, que é o incrível, né? Você pega o que Deus está dizendo e transforma o que ele disse em algo mais importante do que o próprio Deus. Como é que pode? Como é que pode a arca ser mais importante do que a glória de Deus? Como é que pode o tabernáculo ser mais importante do que a presença de Deus? Como é que pode que o livro, né? Alguns irmãos, hoje nem tanto mais, mas no passado, idolatravam o livro impresso da Bíblia, colocava em cima da mesa, colocava na estante. Obedecer a Bíblia, que é bom nada, mas aquele livro ali era, né, intocado, botava capa, não podia amassar, como se houvesse poder no objeto. É a natureza humana, né, Davi? Que não... é muito triste, né? E esse texto de Pedro, lá em Atos, né, você percebe o quanto a pessoa está presa à tradição, né? O próprio Deus falou assim: vai e faz. Não, Senhor, eu não vou fazer. Tá errado, tá errado. Só tá errado, Deus. Você leu errado o que você mesmo escreveu. Jesus fala assim: eu vim
para morrer e logo, logo eu vou ser preso, vou morto. Não pode, tá errado. Ó, vou te dar um exemplozinho, tá? É a mesma coisa que você chegar pro autor lá de Game of Thrones e ele falar assim, ó, então, eu tô com uma ideia assim pro final da série, né? E aí o cara assim, não, passou na televisão o final assim, assim, assado. Cara, mas o cara é o autor, é o cara que escreve. Tá errado, tudo tá errado. O fã se apropria da história, né? É. Pois é, cara, isso é impressionante, impressionante. Eu fico imaginando nas minhas loucas conjecturas se Jesus resolvesse visitar as nossas comunidades aos domingos, ele seria repreendido, né? Tá errado, tá errado. Bom, os doutores da lei, os fariseus, os religiosos, eles têm uma relação de profunda devoção com a lei de Moisés. Moisés é o cara, né? Abraão e Moisés, os dois personagens que eles tinham assim profunda devoção, adoração. A gente já estudou aqui por quê. A gente sabe que o início dessa devoção é saudável, porque depois do cativeiro, os israelitas realmente, finalmente entenderam que a palavra de Deus é verdade e se cumpre. Então eles tiveram uma mudança de foco. Só que aí é o que a gente está dizendo agora. O cara passa a adorar mais a letra, mais a norma, mais a regra do que o princípio, do que o próprio Deus. É parecido com a cena da mulher que é pega em flagrante adultério. É mais importante do que apedrejar a mulher seria a reconciliação dela com o Criador, né, Davi? Sim. Mas não. Dane-se a reconciliação. Mata ela. Eles não estão preocupados com a vida dela. Nada. Né? Eles querem ali arrumar um motivo de manter a norma e ao mesmo tempo colocar Jesus em xeque, né? É igual o culto começar sem ninguém. Mesma coisa. Verdade. O importante é cumprir o horário. Né? Então a lei de Moisés ela se tornou um objeto de devoção, de adoração, de profunda dedicação, e ela ficou mais importante. E os caras perguntam: por que seus discípulos fazem isso? Por que eles comem agora? Por que eles não lavam as mãos? Por que eles não usam essa coisa? Por que eles não fazem aquilo? Sempre preocupado com as regras, com as normas. E a lei de Moisés vai dizer o quê? Que lá no 4º mandamento, o sábado deveria ser santificado, deveria ser oferecido ao Senhor como um dia, um momento de adoração. O que nós já explicamos aqui, semana passada e semana retrasada, é que, na verdade, a palavra sábado foi traduzida como sábado, mas ela não significa sábado no sentido do dia da semana. O significado dela é dia do Senhor, ou o 7º dia dedicado ao Senhor. Então, na verdade, o Shaba, ou Shabá, que é o sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quinta, não importa qual dia do calendário acontece. É o 7º dia depois de 6 dias trabalhados. O que importa ininterruptos, Exatamente. E era pedagógico, não era para ser um dia sagrado. Né? Nossa, para tudo que o dia ficou espiritual. Não era para isso. Era para que o homem tivesse um momento saudável. Para quê? Para celebrar a criação, para preservar o conhecimento de Deus, para cortar, né, os grilhões da tirania do trabalho, porque o trabalho realmente acaba com a gente, para você ter um momento de aprendizado, de ensino, para você ter um momento de repouso, que é um princípio que Deus utilizou na criação. E aí é bom até falar nesse ponto, Davi, porque na verdade o Shaba ou Shabá foi instituído na lei de Moisés, mas faz parte da criação. A Bíblia diz que em 6 dias Deus criou o mundo, e no 7º dia, após 6 dias de trabalho, Deus descansou. Isso é um princípio da criação, não tem a ver com a religião judaica ou com a lei mosaica, tem a ver com a própria criação. E eu não vou nem discutir aqui se esse dia de Gênesis tinha 24 horas, 24 semanas, se tinha 50 anos, um século, se foi uma era, porque não é a nossa discussão, é para deixar você maluco agora assistindo essa aula. Ué, mas será que a gente está em 2021 mesmo, cara? Pois é. O texto é tão doido de Gênesis e tão fora da caixinha que não é amanhã e a tarde, é a tarde e amanhã.
a tarde e a manhã do dia primeiro, a tarde e a manhã do dia... Será que o dia rodava ao contrário? Mas esse não é o assunto. O que a gente aprende no texto é que Deus, o Criador, instituiu na sua criação que há um momento de repouso. E lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que Cristo é o nosso repouso, que Cristo é o nosso descanso. E que nós também temos em Cristo esse descanso. E esse descanso não tem a ver com parar. Observa aí, celebrar, preservar, libertar, estudar, compartilhar. Então você só não vai trabalhar em determinado aspecto, mas vai trabalhar para outra coisa, não é parada. É mudança de foco, é mudança de rumo, é refrigério, é renovação, né? É recuperação, é restauração. Esse é o princípio do Shabá, ou do Shaba, como você quiser chamar. Bom, mas aí, né, a tradição fala mais alto. Né? É até legal essa imagem que você colocou aí, para quem não está se situando, aí é Nicodemos falando com Jesus. Né? Então, assim, o que a gente percebe, o quanto também ali a igreja do primeiro século, os judeus deram um trabalho por conta da tradição, por conta de querer imputar sobre aqueles ali novos convertidos as obrigações, né, do judaísmo. Exatamente. Então, assim, você percebe tudo que a gente conversou na aula passada em relação ao que eles perderam e ao que eles se apegaram, né, que eles são muito literais, eles se agarraram à literalidade, tanto que Jesus fala para Nicodemos, né, você tem que nascer de novo. Nascer de novo, mas como é que eu volto por dentro do útero da minha mãe? Ele, pô, mas tu é mestre, tu não tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, assim, eles se apegaram à letra, se apegaram à tradição daquilo que foi ensinado e ficam repetindo isso. Tanto que Jesus sempre fala assim, tá, mas como é que tá escrito? Tá, então, é assim que você entendeu, né? É assim que você aprendeu. Agora, vamos pensar dessa forma em relação a isso que você falou. E traz eles uma ideia de que precisa pensar, precisa ponderar, precisa colocar sobre uma balança. O que é mais importante? O sábado ou fazer o bem? O que é mais importante? O sábado ou salvar uma vida? E eles preferiam se agarrar à tradição. Cara, vou te dar um exemplo para você, para todo mundo que está assistindo aqui, da nossa realidade. A gente sabe que a Bíblia nos orienta a orar, ok? Uhum. Nós também já estudamos aqui que oração não tem poder, o poder é de Deus, mas que a oração faz parte da dinâmica do cristão. Sim. Todo cristão ora, todo cristão lê a palavra. Então, orar é importante. O Novo Testamento diz que a gente deve orar sem cessar, deve orar de forma recíproca, devemos orar uns pelos outros, devemos orar pelas autoridades, né? Devemos orar pela nossa família, devemos orar pelas outras nações. Exatamente. E aí o que acontece? Orar faz parte do cotidiano. Isso significa que toda vez que a gente se reúne de alguma forma, nós deveríamos orar. Sim. Certo? Beleza. Aí o que as comunidades fazem? Criam o famoso culto de oração. Ó, isso já é a tradição da oração. Orar devia ser uma prática comum. E natural, né? Toda vez que a gente se reúne, a gente ora. Ora para começar, ora para terminar, ora antes da palavra, ora depois, ora antes de uma refeição, né? Ora. Mas aí os caras criam o culto da oração. Institucionalizou o culto. Aí eu te pergunto, Davi, você que está na igreja há 89 anos já. Você já viu culto de oração, reunião de oração lotada? Lotada não. A não ser que alguma coisa mística tenha acontecido, aí num determinado período vão os curiosos, aí enche, aí aquilo não se repete, aí esvazia de novo. Pois é, a oração. Então tá lá, você vai em qualquer igreja, não importa se ela é reformada, pentecostal, neopentecostal, tradicional, híbrida, quando tem a reunião de oração, estão lá, a igreja tem 500 membros, 1000 membros, tem lá 10 irmãos, 5 irmãos, 2 irmãos. A reunião começa no templo maior. Daqui a pouco ela vai para o templo menor.
Daqui a pouco ela vai para uma salinha. Acontece numa sala, 4 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas. E aí, cara, se você diz assim, irmãos, por que a gente não suspende essa reunião? E não pode! Não pode! Parece que Deus está perdendo, né? É sagrado! Cara, mas não está indo ninguém. Não pode! Por quê? Porque é a reunião sagrada. Virou uma tradição. No final das contas, ninguém se importa. Vou te dar um outro exemplo, que é o famoso culto, a famosa reunião do dia 31, o culto da virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, o culto da virada. Aí, rapaz, você chega para os irmãos, vamos ficar em casa com a nossa família. Olha só, para de rir agora, por favor, que é um momento sério. Na virada do ano tem que estar ajoelhado, orando, porque quando virar o reloginho de 11h59 para meia-noite do outro ano, algo vai acontecer. As bênçãos vão ser liberadas. Nesse momento, né? Tem. Aí você, irmãos, poxa, tá com Covid, né? Crise, vamos ficar em casa. Não, tem que ter o culto da virada. Aí eu te pergunto, Davi, ó, grande profeta, sumo sacerdote de Campo Grande, diga para mim, o culto começa às 10 da noite. Que hora que o irmão chega no culto? 10 para meia-noite. Eu não vou falar onde foi, mas eu já participei várias vezes de reuniões do dia 31 que a galera fica do lado de fora e só entra na oração final. A oração mística, a oração que vai sacudir o inferno, a oração que vai mudar a realidade, né? O ano da mudança. Engraçado que de 19 para 2020, nenhum desses líderes tiveram a clareza de perceber que 2020 ia ser o caos, né? Não, mas a pandemia ainda não tinha se instalado, foram várias... o ano da reconciliação, o ano da bênção dobrada. Tem que estar, é a tradição, é isso que a gente está chamando de tradição. Você não está, Leclerc, né? O Leclerc, miserável, desgraçado Leclerc, não está nem aí para Deus, nem se importa, nem lembrou de Deus, passou o dia inteiro no shopping, comprando, no supermercado, comprando o bacalhau para dia 31. A farofa. Comprando roupa branca. Mas na hora do culto, baixa um troço. Né? Não importa se você foi péssimo, mas no sábado. Sábado é sagrado. Não, isso aí, não sei se esse é o pior, Leclerc, ou algumas igrejas que querem adotar tradição de outros países. Não, a gente tem que fazer o Thanksgiving, que é um culto especial para poder agradecer a Deus pelo ano. Dou graças de coração, dou prostrado em adorar. Give thanks. O nome disso é tradição. Então, se você que está nos assistindo agora ficou indignado, revoltado, com ódio, você pensou agora, esse Leclerc é um maldito, desgraçado, e por isso que Deus não abençoa a vida dele. Desviado! Eu quero te propor uma reflexão para que você, quando acabar esse vídeo, você possa pensar quantas coisas você tem feito na sua fé, na sua prática religiosa, tem feito de forma automática. Porque Jesus vai dizer no texto que a gente leu que ele é o Senhor do sábado. Então ele é o Senhor do sábado, o Senhor do domingo, o Senhor do dia 31, o Senhor do Thanksgiving, o Senhor do culto de oração. Se você vai para o culto, qualquer uma dessas reuniões, e não vai por causa de Jesus, é só tradição, meu chapa. É só tradição. É só aquela coisa de ir para o culto e ficar do lado de fora, né? Ficar encostado na grade, na varanda, na porta, mexendo no celular, tá com a cabeça em outro lugar, tá com a cabeça no jogo, na Fórmula 1, no dia de amanhã. Não tá ali, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O nome disso é tradição. É bom a gente falar, Leclerc,
é bom a gente falar, meus irmãos, que a gente não está se isentando disso. Nada. Tá? Todo o cristão, ele é tentado a se manter em tradição. Tentado e ensinado. Ensinado, isso. Então, assim, é uma reflexão, é algo que a gente tem que colocar na nossa mente toda vez que você estiver se arrumando, meninas estão lá se embelezando para ir para o culto, rapazes estão lá botando aquela roupinha bonita para ir para o culto. Lembre por que vocês estão indo para o culto. Isso, por qual razão? Qual razão? Por qual motivo, né? Por que sábado? Por que então não pode curar o cara? Não pode fazer o bem? Do que a gente está falando? A gente entende, né, que depois do cativeiro, depois do exílio, a lei se tornou uma identidade. Nós já estudamos sobre isso. Falamos isso. A gente também entende que obedecer à lei é importante para o judeu, depois de tantos erros. A gente também entende isso. O que a gente não entende é exatamente o fato de que, para muitas pessoas, a tradição é mais do que suficiente. Então, o que importa é ir no culto. Sim. Não tem mais culto? Domingo, né? Então, esvaziou-se o significado. O que importa é no culto. Isso me lembra, já contei aqui também várias vezes, aquela coisa do cara que vem no ônibus, né? O couro comendo samba, né, Davi? Passou em frente à igreja, para, faz o sinal da cruz e pronto. Ou então aquela coisa de você ir para a igreja bem cedinho, né? Não, essas igrejas que tem vários cultos. Não, já fui no meu primeiro culto, já cumpri a minha obrigação. Que obrigação? Que obrigação? Você já viu também, Davi, os irmãos que sofrem para dar dízimo? O cara recebe o salário, aí não tem culto. Ou ele não pode ir à igreja, aí o dinheiro está lá. Enquanto ele está com o dinheiro, ele sofre. Tem que dar o dinheiro, tem que ir. Ele tem que dar, ele tem que se livrar, é um peso. É um peso. É um karma. Né? É igual o dia de... Crente tem karma, Davi? Não. Crente tem karma? É a mesma coisa com a ceia, né, Leclerc? As pessoas, exatamente, às vezes, têm a sua consciência tranquila de faltar o culto de domingo comum. Aí, um culto de domingo, ceia. Não, hoje eu tenho que ir. É sagrado. É ceia. É tradição. É tradição, isso aí. Tradição. Exatamente. É incrível, cara. É incrível como mudam os tempos, mudam as épocas e nada muda, né? Continua a mesma coisa. E aí Jesus traz uma nova revelação. Qual é a revelação que ele traz? Que os que nasceram de novo não dependem do sábado, não depende do dia. Né? A Rosa está dizendo que crente não era para ter karma. Rosa, muita karma nessa hora. E tem algumas tradições que também se tornaram karma na nossa vida. E crente que acredita em maldição. Oh, Jesus, os que nasceram de novo não dependem do sábado, não dependem do domingo, não dependem de nada. Os que nasceram de novo estão conectados. E outra coisa, se a Rosa, né, se a Kátia, se a Liamar, se a Lucilene, qualquer um desses aqui fizer um café em casa e tiver 2 ou 3 reunidos ali, Jesus está no meio deles, não depende nem do lugar, nem do tempo, que é um outro problema, né, Davi? E outra coisa, Leclerc. A tradição tem muito a ver com essa não existência mais do lugar da adoração. Sim. Não, você está falando, fez um cafezinho, estão reunidos ali. Irmãos, também, Jesus não vai esperar a abertura do culto, a hora da oferta, o louvor, 3 louvores e a pregação. Só o fato de vocês estarem ali reunidos, tomando um cafezinho, aproveitando da vida e louvando a Deus com aquela situação, Deus se faz presente. Exatamente. Cara, é só você pensar o seguinte, século XVII, século XVI, século XVIII, a gente não tinha esse monte de igreja, esse monte de culto, e os caras eram crentes, mais crentes do que nós somos agora. Nós nem estaríamos aqui se não fossem as gerações anteriores. Eles se reuniam em casa, com a família, não dependiam do sistema.
Pô, imagina o que falam da gente, né, Leclerc? Que a gente só tem culto domingo aqui na comunidade. Meu Domingo é um Deus, horário só. como é que esses irmãos aguentam ficar a semana inteira sem culto? Não é? Vão desviar. Exatamente. Vamos pensar, vamos juntar os textos bíblicos, né? Porque os textos bíblicos nos ajudam a pensar sobre isso que a gente está estudando agora. Né? O que os textos vão nos dizer? Primeiro, que é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Já estudamos sobre isso aqui. Sim, na história da mulher samaritana, exatamente. A Bíblia vai dizer também que é necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. A Bíblia também vai dizer que é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus fala para Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário. Então, os 3 elementos aí da adoração, né? O novo nascimento, que acontece por causa da obra da cruz, e o espírito regenerado, que conectado com o Criador pode adorá-lo. Então é a cruz, a regeneração, o novo nascimento e a conexão com Deus é que tornam aquilo importante. Os caras guardavam o sábado por causa de Deus, guardavam a lei por causa de Deus, iam no tabernáculo por causa de Deus, iam no templo por causa de Deus, sacrificavam por causa de Deus. Quando Deus chega, os caras não querem Deus. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Quando Deus chega, quando Jesus aparece, eu não aguento não, Davi. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração. Mais importante do que guardar o sábado era glorificar a Deus pela cura do homem no tanque de Betesda. Mais importante do que guardar o sábado era glorificar a Deus pelo homem com a mão ressequida. Essa é a verdadeira adoração. E não glorificar a tradição. Que bênção, né? Tivemos o culto hoje. Não! Que bênção que nós ouvimos a voz de Deus hoje. Que bênção que nós experimentamos a graça de Deus hoje. Isso reunir é um plus. Mas se não for possível, que bênção que a gente está vivo. Verdade. Vamos retomar esse conceito para que a gente nunca mais esqueça disso, né? Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. A religião humana é vazia de significado sem a conexão. Então, o sábado sem Jesus não serve para nada. Não comer os animais impuros sem a bênção de Deus não serve para nada. O tabernáculo sem a aprovação de Deus não serve para nada. E o nosso culto sem o coração quebrantado, sem o coração conectado, sem a mente devota ali diante do Senhor, nosso culto também é inútil, não serve para nada. Porque nós temos que nascer de novo, temos que estar ligados ao Criador. É isso que nos torna homens e mulheres, servos e servas de Deus. E Jesus tem que ser o alvo da nossa adoração. Nós só somos cristãos, só estamos aqui por causa da obra da cruz. Aí eu aproveito para fazer o meu merchan, né, Davi? O merchan da Verdade e Graça, para dizer o seguinte, que lá no canal do Oficina da Palavra, a gente tem agora uma linha, uma playlist de estudos sobre a cruz. E eu recomendo que você estude. São vídeos de 5, 6, 7 minutos falando da cruz. Tudo o que aconteceu na cruz, o que a cruz é, o que a cruz não é, e o que isso representa para nós de forma muito prática. Né? Isso, o que isso significa para nós de forma muito prática. É por causa da cruz que Jesus promoveu a reconciliação. É por causa da cruz que nós fomos reconciliados. Então, de que adianta o sábado se eu não tenho nenhuma relação com Deus? Não serve para nada, pô. Para nada. Vamos ler um texto aí, Davi? Vamos ler Romanos. Sim, senhor. Está aqui já. Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos 10 e versículo 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Pronto, vamos ler outro texto, Davi? Vamos ler. 2 Coríntios? 2 Coríntios 5, 18 e 19.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Pronto, então vamos pegar agora todos esses textos que a gente leu e vamos fazer uma aplicação prática, tanto na passagem do tanque de Betesda, como na passagem do homem da mão ressequida. São evangelhos diferentes, mas todos eles apontam para o mesmo problema. Qual é o problema? Os religiosos amavam mais a própria religião do que o Deus para quem a religião deveria apontar. Apontar, sim. Eles tinham mais devoção pela tradição, pela norma, pela prática, pela regra, do que propriamente pelo Criador a quem eles deveriam adorar. Então, na verdade, a única função da religião é religar. Religare, da onde vem a ideia religião. A única função dela é reconciliar. Então, na verdade, eles têm raiva de Jesus na cena das espigas, têm raiva de Jesus na cena do tanque, têm raiva de Jesus na cena da mão ressequida, porque eles entendem que essas três ações de Jesus estão desviando o foco do sábado. Só que no texto das espigas, lá de Marcos 2, o que Jesus vai dizer? Que ele é o Senhor do sábado. Ou seja, não importa o sábado se você não consegue entender para que ele serve. Não importa o domingo na sua igreja se você não entende para que ele serve. Não importa, não adianta a reunião de oração ou 1 hora cantando no louvor se você não sabe para que isso serve. Nesse sentido, para se adorar a Deus em espírito e em verdade, ele deve ser reconhecido. Ou seja, Jesus estava ali, diante deles, no sábado, diante dos doutores da lei que conheciam a palavra, fazendo um grande milagre, revelando Deus, e eles foram incapazes de reconhecer Deus. E é por isso também, Davi, que o inimigo confunde tanto os crentes, porque eles acabam vendo Deus onde Deus não está. Vê Deus no riso, na gargalhada, no cara colado na parede, no dente de ouro, na sobrancelha de ouro, né? Vê Deus nas experiências místicas, no paletó, na roupa, exatamente, nos paramentos. Vê Deus num monte de coisa. Só não vê Deus onde ele está. Verdade. É a cegueira da religião. Ele não consegue ser conhecido. Não, e se você parar para pensar, cara, é uma queima de cartucho, né, Leclerc? Porque às vezes a pessoa está até com a motivação e o pensamento de adorar a Deus mesmo, só que ele não está fazendo, o foco dele está totalmente fora da realidade. Exatamente. Né? O próprio Deus está ali do lado, né? E a gente precisa fazer a meia-culpa, Davi, eu e você. Sim. Boa parte da responsabilidade por isso é das comunidades de fé, que não apontam para o Senhor, que não leem a Bíblia, que não ensinam as Escrituras, que não falam de Jesus. Agora, dão para os caras uma lista de normas, de regras, de comportamentos morais, desejáveis, esperados, aguardados, e aí fica todo mundo feliz. Agora, assim, o ponto-chave dos 3 textos que a gente leu, o tanque de Betesda, a cena das espigas e a mão ressequida. Qual é o ponto-chave? É que Deus só pode ser reconhecido através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então... Eu lembro do texto estressante, né, que o discípulo chegou para Jesus e fala: Senhor, então mostra-nos o Pai. Jesus, meu Deus, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não entenderam ainda? Não entenderam ainda? Exatamente. Não é que eles não entenderam, é porque eles não conseguem. Não conseguem. Humanamente não conseguem ver a Deus, isso aí. Se não for revelado pelo próprio Deus. Você está na sua igreja aqui assistindo esse vídeo, não importa de que confissão de fé você é, até porque nem eu, nem Davi, nem ninguém da Verdade e Graça tem intenção que você venha para cá. Pelo contrário, nós somos todos irmãos, nós somos todos irmãos, não precisamos estar no mesmo lugar para servir o mesmo Jesus. Mas você precisa, ao assistir às aulas e ler os textos, fazer essa reflexão.
Fazer a meia-culpa é sobre que tipo de culto, que tipo de adoração, que tipo de oração, que tipo de devoção nós temos dado ao Senhor, uma vez que sem Cristo, Deus não pode ser reconhecido. Sem Cristo, ele não pode ser reconhecido. Então, como que a gente consegue se reunir, adorar, fazer um monte de coisa sem Jesus? Como? Os caras estão ali reclamando, brigando, né, pelo sábado, pela lei, pela norma, pela tradição, se Cristo é a coisa mais importante. O apóstolo Paulo, inclusive, escreve, ele fala aos cristãos gentios, quando eles são, os cristãos de outros países, né, quando eles são assim pressionados a seguir a lei, a cumprir a norma, Paulo fala, se vocês seguirem esse negócio, se vocês se deixarem circuncidar, se vocês criarem o shofar, tocar o shofar, andar na arca, Cristo de nada adiantou, Paulo diz. Para nada aproveitou, foi inútil, porque andou para trás. Andou para trás. Então esse texto ele é muito elucidativo, ele é muito pedagógico e ele vai nos mostrar que nenhuma tradição, nenhuma regra, nenhuma norma, nenhum culto, nenhum pastor, nenhuma liderança, nenhuma prática humana, nenhum comportamento moral, nada é mais importante do que o Senhor Jesus. Nós deveríamos parar tudo que fazemos para citá-lo, para amá-lo, para reconhecê-lo, para obedecê-lo, para ouvi-lo. E Jesus, na cena do texto que você leu, Davi, do capítulo 3, muito bem colocado por você, né? Muito bem colocado por você, capítulo 3 de Marcos, Jesus tem um misto de sentimento. Ele se ira, ele se entristece ao perceber que, apesar dele estar ali, apesar dele ter o cheiro da divindade, né? A expressão clara, a exata expressão do Deus invisível, apesar dele ser a própria palavra de Deus, e dos homens estarem ali olhando para ele, tocando nele, seus corações continuam endurecidos. Então é possível que a gente tenha anos e anos de culto, de escolas bíblicas, de reuniões de oração, e o nosso coração continue endurecido. Aí chega diante do mestre, né? Fala, poxa, mas no teu nome eu curei os enfermos, eu libertei, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não te conheço. Por quê? Porque tudo que a gente está falando aqui em relação à adoração, em relação à forma como a gente deve se conduzir, passa por Cristo. Se Cristo não nos transformar em novas criaturas, a gente não consegue reconhecê-lo. Exatamente. De nada serve a religião, de nada. De nada serve. E se todo o nosso trabalho for um trabalho apenas para valorizar aquilo que a gente pratica, a nossa tradição, a nossa história, então o nosso culto também é inútil. É inútil. Nós paramos de refletir a glória do Senhor Jesus. É para pensar, né, Davi? Sim. Os anos se passaram, mas o ser humano continua o mesmo. É para pensar bastante. Eu só posso dizer o seguinte: leiam os textos, meditem nas passagens e compartilhem com as pessoas, porque Deus não precisa de ajuda. A partir da sua própria palavra, ele vai libertar os corações. Amém.